O começo depois do fim. Capítulo 1 ao 5. Capítulo 1. A luz no fim do túnel. Nunca acreditei em toda aquela besteira de luz no fim do túnel onde as pessoas, depois de vivenciar experiências de quase morte, acordam suando frio exclamando, e eu vi a luz. Mas aqui estou atualmente neste chamado túnel voltado para esta luz brilhante, quando a última coisa que me lembro, era que eu estava dormindo em meu quarto, enquanto outros o chamam de câmara real. Alguém me assassinou? Não me lembro de ter feito mal a ninguém. Mas, novamente, ser uma figura pública de poder pode dar aos outros todos os tipos de razões para me quererem morto. Enfim. Já que não parece que vou acordar tão cedo e estou lentamente gravitando em direção a essa luz brilhante, é melhor eu continuar com ela. Parecendo levar uma eternidade para ir em direção a essa luz, eu meio que esperava algum coro de crianças cantando uma melodia angelical, me chamando para o céu. Em vez disso, minha visão de tudo ao redor se transformou em um borrão de um vermelho brilhante enquanto sons assaltavam meus ouvidos. Quando tento dizer alguma coisa, o único som que sai parece ser um choro. Eu ouço vozes abafadas se tornando mais claras e eu entendo um parabéns, senhora, parabéns, senhor, ele é um menino saudável. E espera. Eu acho que normalmente, eu deveria estar pensando algo como merda, eu acabei de nascer? Eu sou um bebê agora? Mas, estranhamente, o único pensamento que pareceu surgir em minha mente foi então, a luz brilhante no fim do túnel é a luz que entra na vagina feminina? Haha, e não vamos pensar mais nisso. Avaliando minha situação como rei real que sou, percebi, em primeiro lugar, que, onde quer que eu nascesse, entendo a língua. Isso é bom. Em seguida, depois de abrir meus olhos lenta e dolorosamente, minhas retinas foram bombardeadas com diferentes cores e figuras. Demorou um pouco para meus olhos infantis começarem a funcionar. O médico, ou assim parece, na minha frente tinha um rosto não tão atraente, com longos cabelos grisalhos na cabeça e no queixo. Eu juro que seus óculos eram grossos o suficiente para serem à prova de balas. O estranho era que ele não estava usando uma bata de médico, nem estávamos em um quarto de hospital. Eu parecia ter nascido em alguma sala de ritual de invocação satânica porque esta sala era iluminada apenas por algumas velas e nós estávamos no chão. Eu olho ao redor e vejo a mulher que me empurrou para fora de seu túnel. Chamar ela de mãe deveria ser justo. Levando mais alguns segundos para ver como ela se parece, terei que admitir que ela é uma beldade, mas podem ser meus olhos meio embaçados. Em vez de uma beleza glamourosa, seria melhor descrevê-la como adorável, em um sentido muito amável e gentil, com cabelos ruivos distintos e olhos castanhos. Eu não posso deixar de notar seus cílios longos e nariz empinado que me faz querer apenas me agarrar a ela. Ela apenas permeia essa sensação de mãe. É assim que os bebês são atraídos por suas mães? Afasto meu rosto e viro à direita para mal distinguir a pessoa que presumo ser meu pai pelo sorriso idiota e olhos marejados ao me ver. Imediatamente ele diz: Olá, pequeno Art. Sou seu papai. Você pode dizer papai? Eu olho ao redor para ver minha mãe e o médico da casa, por toda a certificação que ele parece ter, reviro os olhos e minha mãe consegue zombar. Querido, ele acabou de nascer. Observo meu pai mais de perto e posso ver por que minha adorável mãe se sentia atraída por ele. Além dos poucos parafusos soltos que ele parecia ter ao esperar que um recém-nascido articulasse uma palavra de 2 sílabas, onde vou apenas dar a ele o benefício da dúvida e acho que ele disse isso pela alegria de ser pai, ele era um homem de aparência muito carismática. Com uma mandíbula quadrada bem barbeada. Seu cabelo, de uma cor castanha muito acinzentada, parecia ser cortado num tamanho curto, enquanto suas sobrancelhas eram fortes e ferozes, estendendo-se em forma de espada em forma de V. No entanto, seus olhos tinham uma qualidade gentil, era pela maneira como seus olhos caíam um pouco no final ou pelo azul profundo, quase safira, cor que suas íris irradiavam. Quando terminei de verificar, quero dizer, observar meus pais, o aspirante a médico desculpou-se dizendo: Por favor, continue descansando por alguns dias, Sra. Levin, e me avise se alguma coisa acontecer com Arthur, Sr. Levin. As 2 semanas seguintes após minha jornada para fora do túnel foram um novo tipo de tortura para mim. Eu tinha pouco ou nenhum controle motor sobre meus membros, exceto levantá-los e até mesmo isso me cansava rapidamente. Percebi que os bebês não conseguem controlar tanto os dedos. Não sei como dizer a vocês, mas quando vocês colocam os dedos na palma da mão de um bebê, eles não agarram porque gostam de vocês, eles agarram pois, é como levar uma pancada no osso, é um reflexo.
Esqueço o controle motor, não posso nem mesmo excretar meus resíduos a meu critério. Apenas sai. Um aspecto positivo foi que fui amamentado pela minha mãe. Não me entenda mal, sem segundas intenções de qualquer espécie. É que o leite materno tem um gosto muito melhor do que a fórmula para bebês e tem um maior valor nutricional, certo? Por favor, acredite em mim. O local de invocação de demônios satânicos parece ser o quarto dos meus pais e pelo que eu imagino, este lugar onde estou preso é, espero, um lugar no meu mundo que é o passado, onde a eletricidade ainda não foi inventada. Minha mãe rapidamente provou que minhas esperanças estavam erradas. Um dia minha mãe curou um arranhão na minha perna causado pelo meu pai idiota que me jogou contra uma gaveta. Não com um curativo e um beijo, mas com uma luz completa e brilhante com um leve zumbido, suas mãos me curaram. Onde diabos eu estou? Minha mãe se chama Alice Lavin, e meu pai, Reynold Slavin, pelo menos parecem ser boas pessoas, se não as melhores. Suspeito que minha mãe seja um anjo porque nunca conheci uma pessoa tão bondosa e calorosa. Enquanto eu era carregada nas costas por uma espécie de alça de berço, fui com ela para o que ela chamava de cidade. Esta cidade de Asher é mais um posto avançado glorificado, visto que não há estradas, nem edifícios. Caminhamos pela trilha de terra principal, onde havia barracas de ambos os lados com vários comerciantes, vendedores e vendedoras vendendo todos os tipos de coisas, desde necessidades comuns do dia a dia até coisas que eu pensei que não poderia evitar, mas arregalei os olhos, como armas e armaduras e pedras brilhantes. A coisa mais estranha com a qual não consigo me acostumar são as pessoas carregando armas como se fossem parte de suas roupas. Eu testemunhei um homem de cerca de 170 centímetros carregando um machado de guerra gigante maior do que ele. Enfim, mamãe fica falando comigo, provavelmente para tentar fazer com que eu aprenda mais rápido o idioma, enquanto faz as compras do dia, trocando gentilezas com várias pessoas que passam ou trabalham nas barracas. Enquanto isso, meu corpo está se voltando contra mim mais uma vez e eu adormeci. Maldito corpo inútil. Sentado no colo de minha mãe, que me acariciava em seu peito, concentrei-me intensamente em meu pai que estava cantando por um bom minuto, que soou como uma oração para a terra. Inclinei-me cada vez mais perto, quase caindo do meu assento humano enquanto esperava algum fenômeno mágico, como um terremoto cuspindo no chão ou um golem de pedra gigante emergindo. Depois de uma eternidade, acredite em mim, para uma criança que tem a capacidade de atenção de um peixinho dourado, era. 3 pedras do tamanho de um humano saíram do chão e se chocaram contra uma árvore próxima. Mas o que foi isso? Eu agitei meus braços com raiva e arrependimento, mas meu pai idiota interpretou isso como um uou, e tinha um grande sorriso no rosto dizendo: seu pai é incrível, hein? Não, meu pai era um guerreiro muito melhor. Quando ele colocou suas 2 manoplas de ferro, até eu me senti compelido a largar minha cueca, ou fralda, por ele. Com movimentos ágeis que eram surpreendentes para sua constituição, seus punhos carregavam a força para quebrar a barreira do som, mas eram fluidos o suficiente para não deixar uma abertura. No meu mundo, ele poderia ser classificado como uma elite, liderando um pelotão de 100 soldados, mas para mim, ele era meu pai idiota. Pelo que aprendi sobre este mundo, parecia ser um mundo bastante simples de magia e guerreiros, onde o poder e a riqueza decidiam sua posição na sociedade. Nesse sentido, não era muito diferente do meu mundo, exceto a falta de tecnologia e a pequena diferença entre magia e ki. No meu antigo mundo, as guerras se tornaram uma forma quase obsoleta de resolver disputas entre países. Não me interpretem mal, é claro que ainda havia batalhas em menor escala e os exércitos ainda eram necessários para a segurança dos cidadãos. No entanto, as disputas relativas ao bem-estar de um país eram baseadas em um duelo entre os governantes de seu país, limitado ao uso de ki e armas de combate corpo a corpo, ou em uma batalha simulada entre pelotões, onde armas de fogo limitadas eram permitidas, para as menores disputas. Portanto, os reis não eram o homem gordo típico sentado no trono comandando os outros por ignorância, mas tinham que ser os homens mais fortes e inteligentes para representarem seus países. Mas chega de falar nisso. A moeda neste novo mundo parecia bastante direta com as trocas que minha mãe tinha com os comerciantes. O cobre é a forma mais baixa de moeda, depois a prata e depois o ouro. Embora eu ainda não tenha visto nada que custe tanto quanto uma moeda de ouro, famílias normais parecem ser capazes de viver bem com algumas moedas de cobre por dia. 100 cobre igual a 1 prata. 100 prata igual a 1 ouro. Todos os dias eu me focava a aprimorar meu novo corpo, dominar as funções motoras que residem dentro de mim. Então um dia tudo mudou. Capítulo 2.
A Enciclopédia da Manipulação de Mana. Eu era um rei. Eu poderia ter o exército do meu país reunido aos meus pés, ajoelhando-se com um estalar de dedos. Eu derrotei meus competidores de diferentes países e também o meu para resolver disputas e manter minha posição. Em termos de esgrima e controle de ki, eu era incomparável, pois ter força pessoal era essencial para me tornar um governante em meu mundo anterior na Terra. Reis não nasceram, mas foram criados. No entanto, não consigo pensar em um momento mais orgulhoso do que agora. Agora eu posso engatinhar, bebê. Até agora, eu tinha que me contentar com as histórias que mamãe me contava enquanto tentava me fazer dormir. Fiz alguns barulhos que pareciam reclamações quando ela parava de contar as histórias muito cedo. Meu pai às vezes me sentava em seu colo enquanto falava preguiçosamente sobre seus velhos tempos, o que me deu algumas dicas sobre que tipo de mundo era esse e com o que ele era preenchido. Reynolds Slavin, ex-aventureiro, aparentemente uma ocupação neste mundo, tinha bastante experiência neste campo. Ele participou de vários grupos em expedições para procurar tesouros e cumprir missões adquiridas da Guilda de Aventureiros. Ele acabou se acalmando quando conheceu minha mãe nas fronteiras do reino, em uma cidade chamada Valden. Ele me contou com orgulho como minha mãe estava louca por ele à primeira vista quando ele visitou o salão da Guilda de Aventureiros da cidade onde ela trabalhava, mas eu suspeito que foi o oposto de como minha mãe deu um tapa na nuca dele e disse a ele parar de contar mentiras para mim. Meu nome é Arthur Levin agora, a propósito. Arte, para resumir, que, como um ex-rei, parece um pouco fofo demais, mas, depois de dar uma olhada em mim mesma na folha de metal que eles usam como espelho no banheiro, eu parecia incrivelmente adorável. Eu tenho o cabelo ruivo brilhante da minha mãe, enquanto meus olhos são de uma cor azul brilhante, herdados do meu pai. Não sei como minhas características faciais ficarão à medida que eu amadurecer, mas enquanto eu não ficar gordo, vai ficar tudo bem. Cuidado com o meninão aqui, garotas. Preparem-se para ficar com o coração partido. Semanas tentando engatinhar, mas mal conseguindo me arrastar no lugar, consegui engatinhar, conseguindo entrar furtivamente na sala de estudos da família enquanto minha mãe pendurava roupa para secar. Minha mãe lamentou o dia em que comecei a me locomover, suspirando. Eu juro, você vai se tornar tão difícil de cuidar quanto seu pai. Fechei a enciclopédia e me sentei mais confortavelmente no chão, o que significava que apenas deitei de barriga para baixo porque rastejar e ficar sentado na postura correta é muito cansativo. Ponderando o que acabei de ler, este mundo parecia muito subdesenvolvido. Pelo que posso inferir, não parece haver muita tecnologia. A única fonte de transporte parece ser as carruagens puxadas por cavalos, variando em tamanho para a terra, e os navios com velas para os rios. As armas eram permitidas livremente e realmente não regulamentadas, a menos que você estivesse visitando a família real ou pessoas com tanta autoridade. Pelo amor de Deus, continuo a me confundir toda vez que vejo pessoas carregando armas enquanto fazem compras. Claro, em meu mundo anterior, a Terra, havia soldados e guardas que carregavam armas escondidas, mas não com o propósito de matar, mas para impedir que crimes acontecessem. Mas aqui, eu testemunhei um ladrão que roubou alguns itens da armaria outro dia ser cortado ao meio na cintura por um grande mercenário careca carregando uma arma de vara. Vendo isso, os cidadãos chegaram ao ponto de aplaudir aquele monge enorme. Uma semelhança que este mundo e meu mundo anterior compartilhavam é o sistema da monarquia. Este continente de Dikaten tem reinos onde cada reino consiste de um rei e uma família real que governa. Ao contrário da Terra, porém, o rei é escolhido com base na linhagem, indo do filho do rei a seu filho e assim por diante. Depois de examinar a enciclopédia, não parece haver muita informação em outros continentes além daquele em que estamos atualmente. Isso é estranho, existem navios que transportam mercadorias e passageiros por todo o continente através dos rios, mas talvez a tecnologia dos navios não tenha sido desenvolvida o suficiente para navegar pelos oceanos. Uma coisa com a qual seria difícil se acostumar é toda a premissa da magia neste mundo. Se estamos falando de poderes sobre-humanos, claro, os países da Terra dependiam de pessoas com eles. Na Terra, os praticantes aprenderam a condensar e utilizar o ki inato que tinham em seus corpos. Pense nisso como um músculo, se quiser. Romper o centro do ki por excesso de uso e repouso fez com que o centro do ki se tornasse mais forte, permitindo um maior acúmulo de ki. Então, o ki é canalizado pelo corpo à vontade e utilizado para fortalecê-lo. Neste mundo, em vez de ki, parece ser chamado de mana e o mais surpreendente é que existe na atmosfera deste mundo. Assim, praticantes, ou magos, usariam a mana circundante, a atrairiam para seus corpos e condensariam em seu núcleo de mana.
No meu antigo mundo, a Terra, o Ki só existia e era formado dentro do corpo. Se o Ki nunca existiu na Terra em primeiro lugar ou deixou de existir por causa da poluição causada pelos humanos, não sabíamos. Na Terra, embora a prática fosse incrivelmente importante, o tamanho inato do seu centro de Ki era extremamente importante, porque a quantidade limitada de Ki que você tem em seu corpo é tudo com que você pode trabalhar. Isso significa que o tamanho do núcleo de mana inato de alguém não importa por causa da mana disponível na atmosfera. Quanto maior o copo, mais você pode segurar, certo? No meu antigo mundo, embora meu centro de Ki não fosse tão grande, eu era considerado um prodígio em canalizar e utilizar meu Ki de forma eficaz para compensar meu não tão grande centro de Ki. Com a forma como utilizei cada centímetro do meu Ki, fui capaz de me tornar o mais forte da divisão de elite dos duelistas, ganhando o direito de me tornar rei. Agora, se eu ainda posso praticar as maneiras como os praticantes de Ki usam seu Ki, mas faço isso com mana que é inato dentro do núcleo de mana e na atmosfera circundante, não posso essencialmente dobrar? A força que eu tinha pode ser triplicada? O livro que consegui puxar da prateleira de baixo explicava algumas perguntas que eu tinha. O nome do livro é Guia de Iniciante para os Magos Privilegiados. Embora o poder de controlar o mana seja em grande parte genético, há muitos casos em que os filhos dos magos se revelam incapazes de sentir o mana ao seu redor. Uma pesquisa recente mostra que aproximadamente 1 em cada 100 crianças é capaz de sentir mana, mas só pode ser testado para mostrar a extensão quando o núcleo de mana se desenvolve completamente pela primeira vez, o que pode ocorrer desde o início da adolescência até o final da adolescência. É aparente quando os magos despertam pela primeira vez pela repelência inicial da mana ao redor deles quando o núcleo de mana se forma pela primeira vez. Isso resulta em uma barreira translúcida formada ao redor do desperto que dura alguns minutos. Folheando as páginas, encontro algo que chama minha atenção. A mana pode ser usado de duas maneiras. Os dois métodos mais comuns de utilização de mana vêm através do aprimoramento do corpo através do uso de mana, aumentador e emissão de mana para o mundo exterior, conjurador. Os aumentadores são mais comumente vistos entre os guerreiros, utilizando mana e canalizando-a ao redor de seu corpo para fortalecer seu corpo e atacar. A prática de conjuração é vista em magos, que, após utilizarem seu mana, podem lançar feitiços para dar certo efeito na área circundante ou diretamente no alvo. Fraquezas e limitações. Enquanto os aumentadores podem possuir força, defesa e agilidade incríveis, sua fraqueza está em seu alcance limitado. Conjuradores possuem poderes insondáveis, sendo capazes de dobrar seus arredores à vontade. No entanto, esses poderes têm limites. Ao contrário dos aumentadores que utilizam a maior parte do mana usado em seu próprio núcleo de mana, conjuradores precisam pedir mana emprestado do mundo exterior, além de seu próprio núcleo de mana para exercer a mana ao seu redor na forma de uma magia. Embora ambos os tipos de magos, ou manipuladores de mana para um termo mais cientificamente preciso, dependam e sejam categorizados por seu núcleo de mana, aumentadores e conjuradores também têm maneiras diferentes de medir sua aptidão. A destreza ou talento de um aumentador é medido pelo poder dos canais de mana em seu corpo, que mede a velocidade e eficiência em exercer sua mana de seu núcleo de mana em várias partes do corpo. O poder e o talento de um conjurador, comparativamente, são medidos pelo poder de suas veias de mana, o que indica a velocidade e eficácia de absorver mana do mundo exterior para lançar um feitiço. Magos, manipuladores de mana, são tipicamente categorizados em uma dessas duas divisões, já que tentar ser proficiente em ambas consome muito tempo e é ineficiente. A maioria nasce com uma diferença enviesada em seus canais de mana e veias de mana. Os aumentadores não precisam de veias de mana muito fortes porque utilizam principalmente a mana de seu núcleo, enquanto os conjuradores não precisam de canais de mana muito poderosos porque não espalham sua mana em seus próprios corpos. Entendi. Portanto, meu pai idiota parece ser um aumentador competente e um conjurador abaixo da média. Essa luz de cura. O que minha mãe é? Achei. Existem alguns raros desviantes. Embora ainda existam alguns não descobertos, os que são muito procurados são os emissores, mais comumente conhecidos como curandeiros. Os curandeiros possuem a rara habilidade de lançar sua mana restauradora exclusiva para outros, diretamente, recuperando ferimentos e deficiências. Nossa, e minha mãe é a melhor. Fundamentos de conjuração. Os passos adequados para utilizar a mana para conjuradores é reunir o mana circundante na área, puxando para o seu corpo, então, depois de circulá-lo em seu núcleo de mana para estabilizar e purificar a mana diluída da atmosfera, você o canaliza em um apropriado condutor, um bastão, varinha, anel,
de algum tipo, com os encantamentos como um controlador mental para a sua vontade de moldar a mana para qualquer feitiço que você quiser. Quanto mais poderoso o feitiço, mais tempo leva para extrair da mana circundante, armazená-la em seu núcleo de mana onde ele se condensa e purifica e, finalmente, canalizar para assim liberá-la. Como a conjuração envolve o uso de mana focado em um feitiço em particular, os conjuradores perceberão que eles têm uma aptidão especial para certos elementos, ar, água, fogo, terra. Mas, com o treinamento adequado, pode se tornar um usuário básico de todos os elementos. Fundamentos do aumentador. Ao contrário de conjuração, muito menos tempo pode ser gasto reunindo mana circundante. O uso eficiente do aumentador requer velocidade e precisão no uso da mana de seu núcleo e menos da mana na atmosfera. E foi aqui que teve um gatilho. Aumentador estava muito próximo do uso de Ki, exceto que você também pode atrair mana de seus arredores. A razão pela qual não havia nenhum tipo de conjurador em meu antigo mundo da Terra era porque não havia mana na atmosfera para atrair e criar um fenômeno. Meu olhar ficou tenso enquanto eu lia. Aumentar requer a distribuição adequada de mana em diferentes partes do corpo, dependendo de como o usuário achar adequado. Embora pareça simples à primeira vista, um aumentador requer muito discernimento sobre o próprio corpo do indivíduo. Ser capaz de utilizar os canais de mana com eficiência requer anos de prática mental e física. Como um aumentador é focado em extrair a mana purificada de seu núcleo, a forma mais pura de mana, não há distinções altamente notáveis em um sentido elementar. No entanto, os aumentadores são capazes de controlar sua mana mais livremente, resultando em formas muito diferentes de luta por meio da amplificação. O fenômeno chamado backlash ocorre em ambos os tipos de profissionais. Para aumentadores, ocorre a partir do esgotamento do núcleo de mana, causando dores corporais extremas, dependendo de quão extenuante é o dano ao núcleo de mana. Para conjuradores, a reação ocorre devido ao enchimento excessivo do núcleo de mana. Isso é causado pelo uso excessivo de feitiços além da capacidade do profissional ou pelo uso de um feitiço muito poderoso para seu núcleo de mana lidar. Fechando o livro, me apoiei na minha bunda, digerindo a sobrecarga de informações que acabei de ler. Por causa das semelhanças misteriosas entre o centro de Ki do meu antigo mundo e o núcleo de mana deste mundo, achei difícil acreditar que você precisava ser um jovem adolescente para manipular a mana. No meu antigo mundo, as crianças começaram a meditar e sentir seu próprio Ki espalhado dentro de seus corpos. Depois que o Ki migra para um único lugar, o centro do Ki se forma. Testando minha hipótese, comecei a meditar, tentando sentir a mana em meu corpo de 7 meses quando... Aí está você, Art. Querido, você está tendo problemas para fazer cocô? Mãe. Estou prestes a começar minha jornada para me tornar o maior mago deste mundo. Não me faça parecer uma criança constipada. Pegando-me e colocando-me suavemente em seus braços, fui levado à força para trocar minhas fraldas, que, surpreendentemente, estavam cheias quando percebi. Capítulo 3. Começando na frente. Ponto de vista da Alice Levin. Arthur deve ser o bebê mais adorável, e não estou dizendo isso porque sou uma mãe amorosa. Ele e sua pequena mancha desalinhada de cabelos ruivos brilhantes e olhos brincalhões, que quase irradiam uma luz azul enquanto seu olhar, às vezes, parecia quase inteligente. Não, já te disse, não sou uma mãe amorosa. Eu pretendo ser uma mãe rígida e justa. Não posso contar com meu marido para ensinar ao pequeno Art qualquer bom senso. Pelo amor de Deus, ele tentou ensinar meu bebê a lutar quando ele mal conseguia engatinhar. Eu sei que este pequeno patife ficaria igual ao pai se eu o deixasse em paz. Assim que ele começou a engatinhar, fiquei tão orgulhosa que estava prestes a derramar lágrimas, mas não sabia o quanto ele seria difícil assim que se movesse. Eu juro, não há um único momento em que eu possa tirar meus olhos dele antes que ele se arraste para a sala de estudos. Que estranho. Fizemos questão de comprar para ele muitos bichinhos de pelúcia e brinquedos de madeira para brincar, mas ele sempre acaba indo para a sala de estudos. Isso, pelo menos era o oposto de seu pai, vendo como Reynolds quase gravita para longe de textos mais longos do que o jornal semanal. Vendo como ele ficou animado quando saímos para a cidade, decidi comprar comida uma vez a cada 2 dias, em vez de 2 vezes por semana. Não, já te disse, não sou uma mãe amorosa. Isso é para sua educação do mundo exterior e para a comida fresca em casa. Isso, hahaha. É isso. Meu filho parecia estar interessado em muitas coisas. Não me canso de ver sua cabeça, que parecia tão desproporcional ao seu corpinho, virando para a esquerda e para a direita enquanto tentava controlar tudo ao seu redor. Ele parecia particularmente intrigado com as práticas de seu pai.
Reynolds era um aventureiro muito competente naquela época. Ser um aventureiro classe B aos 28 anos foi, na verdade, uma escalada bem rápida. Adquirir uma classificação classe E, a classificação mais baixa, exigia fazer um teste para nos impedir de enviar adolescentes ansiosos, mas ignorantes, para a morte. Quanto aos escalões mais altos, eu só vi alguns aventureiros classe A em meus anos de trabalho lá e ainda não vi um aventureiro classe S, presumindo que eles realmente existam. Trabalhando na guilda de aventureiros, ou o que chamamos apenas de hall da guilda, naquela época em Walden, eu pude ver muitos adolescentes ansiosos. Eu juro, fiquei surpreso por eles não terem se afastado de seus egos excessivamente inflados. Pelo menos eles eram ambiciosos. Uma vez, fui designado para supervisionar um exame prático básico, onde o examinando tinha que simplesmente demonstrar competência fundamental em sua manipulação de mana, mas antes mesmo de o teste começar, o garoto caiu de costas porque a espada que carregava estava muito pesado para ele. Falando em cabeça de vento, Reynolds com certeza parecia um naquela época. No momento em que ele me viu no hall da guilda, seu queixo literalmente caiu e ele apenas ficou lá até que o cara na fila atrás dele o acotovelou para se apressar. Ele rapidamente enxugou a baba e conseguiu murmurar oi, posso trocar o material para a missão? Eu apenas ri quando ele ficava vermelho por estar envergonhado. Ele conseguiu reunir coragem para me convidar para jantar e nós simplesmente nos demos bem a partir daí. Mesmo agora, não posso deixar de sorrir quando vejo seus olhos azuis caídos como se fossem de um cachorrinho olhando para mim. A arte de alguma forma acabou com nossos traços redentores, tornando-o muito mais adorável. Você deveria vê-lo quando eu tive que trocar suas fraldas. Não sei porquê, mas ele começava a ficar vermelho nas bochechas e cobrir o rosto com seus dedinhos minúsculos. Será que bebês de sua idade podem ficar envergonhados? O próximo marco que chegou ao meu diário do bebê, que é puramente para fins educacionais, a propósito, e não porque eu sou uma mãe amorosa, foi quando ele disse mamãe pela primeira vez. Ele disse mamãe. Eu disse a ele para dizer mamãe repetidamente, apenas para ter certeza de que não ouvi nada errado. Reynolds ficou de mau humor o dia inteiro porque Art disse mamãe antes de papai. Haha, eu ganhei. O resto do ano passou agradavelmente com meu filho ficando ao meu lado onde quer que eu fosse e frequentemente olhando pela janela para ver seu pai praticar depois do jantar. Estou feliz que Reynolds desistiu de ser um aventureiro e, em vez disso, assumiu o posto de guarda nas proximidades de nossa cidade. Ser um aventureiro pode ter trazido mais dinheiro, mas não saber quando ou se meu marido voltaria para casa não valia qualquer quantia de dinheiro extra. Mas depois daquele incidente. Para nosso alívio, nosso pequeno Art nunca ficava doente, mas, muitas vezes, eu o encontrava sentado ainda de bunda enquanto fechava os olhos. No início, pensei que ele estava tendo problemas para se aliviar, mas depois de verificar as primeiras vezes, não parecia ser o caso. Que estranho, eu não sabia o que fazer com isso. Achei que os bebês da idade dele deviam ser enérgicos e volúveis, mas depois de seus episódios de fuga para a sala de estudos, ele parecia passar muito tempo sentado quieto, quase meditando. Fiquei preocupado no início, mas embora isso acontecesse algumas vezes por dia, durava apenas alguns minutos e Art parecia estranhamente feliz depois. A maneira como ele levanta os braços e olha para mim me dá vontade de guardar ele dentro de um potinho e não deixar ninguém pegar. Não posso ser uma mãe muito grudenta e amorosa. Ponto e vista do Arthur Levin. Cerca de 2 anos se passaram desde que fiz minha difícil jornada para a sala de estudos. Desde então, eu estava constantemente tentando reunir os pequenos pedaços de mana espalhados em meu corpo e focalizá-los na tentativa de formar um núcleo de mana. Deixe-me dizer, foi uma tarefa lenta e árdua. Eu teria mais facilidade em aprender a andar com as mãos e comer com os pés neste corpo condenável do que tentar fazer com que meu núcleo de mana se condensasse. Eu podia ver o porquê do livro dizer que demoraria pelo menos até a idade da adolescência para uma pessoa despertar. Se eu tivesse deixado as partículas de mana em meu corpo se moverem sozinhas, levaria pelo menos uma década para elas gravitarem em direção umas às outras para formar qualquer coisa remotamente próxima a um núcleo de mana. Os rituais diários consistiam em eu tentar gastar o máximo possível de minha energia limitada reunindo minha mana enquanto eu evitava que meus pais percebessem isso. Meu pai parecia pensar que jogar uma criança para o alto seria muito divertido. Embora eu saiba que haveria um tipo de efeito de adrenalina que pode excitar algumas pessoas, quando a mana foi usada para reforçar seus braços e eu fui atirado para o ar como um projétil em alta velocidade, a única sensação que tive foi de náusea e um choque traumático medo de alturas. Felizmente, minha mãe tinha um controle bastante firme sobre meu pai, mas ela me assustava às vezes. Muitas vezes a peguei olhando para mim, meio babando, olhando para mim como se eu fosse algum tipo de carne premium. Tentei me adaptar ao meu corpo falando apenas frases muito simples. Depois que eu disse mamãe pela primeira vez para que ela soubesse que queria mais comida, ela quase caiu no choro de alegria. Já faz muito tempo que não recebo esse tipo de afeto maternal.
Desde então, eu me limitei a apenas tentar falar o suficiente para passar o ponto, sem necessidade de gramática. Além disso, o ritmo do meu treinamento era extenuante e lento, mas eu estava tendo uma vantagem muito grande em comparação com todos os outros, então não estava reclamando. Os últimos 2 anos não foram desperdiçados, pois finalmente reuni toda a minha mana em meu plexo solar e estava no meio da condensação de um núcleo de mana quando de repente... Capítulo 4. Minha vida agora. Ponto de vista do Reynolds Slavin. Meu bebezinho. Fiquei muito feliz por termos um filho. Eu me pergunto quando os bebês podem começar a treinar. Quando comecei a treinar novamente. Cara, eu não posso esperar para ensinar meu filho tudo sobre magia. Espero que ele seja um aumentador como seu paizão. Posso saber o básico da conjuração, mas não posso fazer nada prático com ela, exceto usá-la como uma forma de exercício mental. Alice, por outro lado, é uma das pessoas mais talentosas que já vi. Mesmo como uma emissora divergente, ela é excepcional. Naquela época, depois que ela concordou em namorar comigo, ela se juntou ao meu grupo e partimos juntos em missões. Seus poderes restauradores eram incríveis por si só. Mas o que mais me chocou foi quando ela usou um feitiço de área de efeito, que curou todos os aliados internos. Vou falar cada coisa por vez agora. Eu sou o marido dela. Hehe. Ainda não me canso de dizer isso. De volta aos bons velhos tempos, antes de termos que nos estabelecer, íamos às clareiras das bestas e caçávamos as bestas de mana. As bestas de mana eram vários animais e criaturas únicas nascidas com a habilidade de absorver mana em seus corpos e criar seu próprio núcleo de mana, que chamamos de núcleo de bestas. Os núcleos das feras tinham uma quantidade limitada de usos, o que os tornava muito valiosos e muito procurados. É claro que quanto mais altas as classes dos núcleos, mais valiosos elas seriam. As bestas de mana foram classificadas em qualquer lugar de classe E, o touro com presas domesticado usado para carne e couro, até o nível monstruoso, que seria a classe SS. Não posso dizer muito sobre eles, simplesmente porque nunca vi nem ouvi falar de um, mas supostamente existem. Regra geral, você deve sempre assumir que as bestas de mana são mais fortes do que os humanos da mesma classe. Simplesmente porque, mesmo se tirarmos a mana da equação, o corpo físico de uma besta era muito mais forte do que o humano de médio porte. Embora a clareira das feras fosse perigosa, contanto que você fosse cauteloso e não se perdesse, era muito fácil se manter longe de problemas. As bestas mais fortes tendiam a ser mais profundas em cavernas subterrâneas semelhantes à masmorra, ou mais perto do centro das clareiras. As primeiras dezenas de quilômetros ao redor do perímetro da clareira das feras foram muito bem mapeadas, e contanto que você fosse pelo menos um aventureiro classe C, você estaria bem. De vez em quando, havia missões postadas que exigiam alguns grupos de aventureiros. Geralmente, eram para tentar limpar e mapear as masmorras mais difíceis que não foram totalmente exploradas. Se uma besta mana tivesse o poder de criar seu próprio covil e tivesse outras bestas mana servindo-a, então você poderia apostar que havia tesouros a serem ganhos. Conta ao meu filho Art tudo sobre esta vida, contando-lhe isso e muito mais para que eu possa persuadir. Quero dizer, cutucar-lhe para pelo menos ganhar alguma experiência como aventureiro quando ele ficar mais velho. Não sei o que vou fazer se o pequeno Art nunca despertar. Ó Deus! Não importa quanto tempo demore, desde que ele possa treinar para se tornar qualquer tipo de mago, eu serei um pai orgulhoso e feliz. É muito fácil dizer que tipo de mago alguém será quando acordar, porque quando aumentadores, conjuradores e desviantes formam uma barreira translúcida, a mana se comporta de maneira diferente ao redor deles durante esse tempo. Os aumentadores, quando despertam, formam uma espécie de força repelente ao redor da barreira, o que significa que possuem canais de mana dominantes em seus corpos. Conjuradores, por outro lado, formam um vácuo de mana ao redor deles, o que significa que suas veias de mana são muito mais dominantes. É claro que os graus da pressão e da força de vácuo dependem de seu talento em qualquer uma das categorias. Não quero me gabar, mas quando despertei pela primeira vez, com 12 anos, aliás, estava dormindo e a pressão de mana me fez levitar por alguns minutos. Força suficiente para erguer um corpo humano, se não fosse naquela época. Tenho certeza de que não teríamos resolvido tão rápido. Enfim, assim que ele acordar, vou treiná-lo. Se ele acabar se tornando um mago, acho que posso conseguir um tutor para ele na cidade principal, já que Alice e eu não somos competentes o suficiente para ensiná-lo. Foi o que eu disse, mas... Atualmente, 3/4 da casa se foi. O que aconteceu? Felizmente, eu estava com Alice no jardim da frente conversando um pouco depois do jantar. Mas... Art, meu pequeno Art ainda estava na casa. Alice gritou a Arthur, pensando pior. O rosto de Alice drenou todo o sangue quando a vi ficar pálida, os olhos arregalados em descrença e preocupação. Cutuquei minha esposa enquanto a cobria com uma mudança temporária que duraria alguns minutos. Corri na direção da explosão, espalhando meu corpo com uma camada de mana sobre minha pele. Os destroços eram constantemente atirados em minha direção enquanto eu chegava mais fundo na fonte da explosão.
Depois de lutar contra os restos do que restou da minha casa e vários pedaços de pedras, eu vi. Meu filho tinha barreira translúcida quase perceptível piscando ao seu redor. Melhor ainda, a repulsão de seus poderes despertos foi o que causou essa explosão. Ele estava flutuando no centro de uma cratera que ocupava 3/4 da nossa casa, assim como todo o nosso quintal. Haha! Minhas pernas cederam e eu apenas caí de joelhos, enquanto meu queixo caía. Meu filho tinha quase 3 anos quando acordou. Somente 3. Eu não sabia se ria ou chorava. Uau, me sinto fantástico. Sentindo-me revigorado com minha descoberta, fechei meus olhos para sentir meu núcleo de mana recém-formado. Meu doce núcleo de mana. Arte. Meu bebezinho. Você tá bem? Avistei minha mãe correndo desesperadamente em minha direção enquanto meu pai estava ajoelhado no chão. O que ele fez desta vez que o levou a ser punido pela mamãe? Minha mãe me levantou e me abraçou, quase a ponto de minhas costelas subdesenvolvidas cederem. Eu consegui gritar mãe, não chore. Qual o problema? Ela não me respondeu e continuou soluçando enquanto me embalava. Meu pai chegou ao lado dela, acariciando suas costas e também afagando minha cabeça, dando-me um sorriso fraco. Após um breve momento de confusão, afastei minha cabeça do seio de minha mãe e olhei em volta para ver que estávamos parados no centro de uma cratera gigante, com a maior parte de nossa casa destruída. Mas que porra é essa? Quem foi o débil mental? Quem teve a audácia de destruir a casa de um rei? Esses vagabundos idiotas pagarão por seus crimes. Vou caçá-los a todo instante, todos os dias, todas as noites, até. Parabéns, meu lindo Art. Você despertou o campeão. Uau, me sinto fantástico. Sentindo-me revigorado com minha descoberta, fechei meus olhos para sentir meu núcleo de mana recém-formado. Meu doce núcleo de mana. Art. Meu bebezinho. Você tá bem? Avistei minha mãe correndo desesperadamente em minha direção enquanto meu pai estava ajoelhado no chão. O que ele fez desta vez que o levou a ser punido pela mamãe? Minha mãe me levantou e me abraçou, quase a ponto de minhas costelas subdesenvolvidas cederem. Eu consegui gritar mãe, não chore. Qual o problema? Ela não me respondeu e continuou soluçando enquanto me embalava. Meu pai chegou ao lado dela, acariciando suas costas e também afagando minha cabeça, dando-me um sorriso fraco. Após um breve momento de confusão, afastei minha cabeça do seio de minha mãe e olhei em volta para ver que estávamos parados no centro de uma cratera gigante, com a maior parte de nossa casa destruída. Mas que porra é essa? Quem foi o débil mental? Quem teve a audácia de destruir a casa de um rei? Esses vagabundos idiotas pagarão por seus crimes. Vou caçá-los a todo instante, todos os dias, todas as noites, até. Art, querido, você não se meteu em problemas. Estávamos muito preocupados com você. Estou feliz que você esteja bem. Minha mãe conseguiu rir com os olhos meio lacrimejantes. Meu pai idiota, por outro lado, estava muito mais animado. Meu menino é um prodígio. Despertou com menos de 3 anos. É uma situação sem precedentes. Eu pensei que era rápido, mas caramba. Algumas semanas passaram, decidimos manter meu despertar em segredo por enquanto. Meu pai conseguiu entrar em contato com alguns de seus ex-membros do grupo de aventureiros para ajudar a reconstruir a parte dizimada de nossa casa enquanto ficávamos na pousada próxima. Com os magos levantando o terreno para a fundação e os aumentadores fazendo o trabalho pesado, a casa não demorou muito para terminar. A beleza da magia! Surpreendentemente, nenhum dos ex-membros do partido de meu pai pareceu questionar por que nossa casa explodiu. Isso parecia dizer muito sobre meu pai idiota. No meio da reconstrução de nossa casa, chegou o meu aniversário, 29 de maio. Meus pais me acordaram naquela manhã com um presente o que parecia ser um pão nas mãos. Era um bolo. Seria mais fácil dizer se não fosse preto. Abrindo a caixa de presente para encontrar uma espada de madeira cuidadosamente entalhada, abracei meus pais, agradecendo-lhes pelo presente e pelo bolo. Isso me surpreendeu, porque meus pais não se preocuparam em comemorar meus últimos 2 aniversários, então presumi que este mundo não comemorava realmente tal ocasião. Mais tarde, descobri que os aniversários são celebrados a partir dos 3 anos de idade devido a uma tradição de muito tempo atrás, quando os bebês eram mais suscetíveis à morte antes dos 3 anos. Que medieval! Outra coisa que me interessei notar.
Ver crianças, bem como adolescentes trabalhando em fazendas com suas famílias e em forjas como aprendizes de ferreiro, me fez perceber que não havia forma obrigatória de um sistema de ensino estruturado. Qualquer tipo de educação rudimentar era fornecida por suas famílias, apenas o básico como ler e escrever. Assim que fiz 3 anos, minha mãe começou a me dar aulas por um tempo determinado, me ensinando a ler e escrever. Fazendo o papel de um filho gênio, fingi aprender rápido, para a alegria dela, para poder ler livros mais difíceis na biblioteca sem levantar suspeitas. Essas últimas semanas passaram em um piscar de olhos. Depois de acordar, meu pai me ensinou o básico da manipulação de mana e como começar a treiná-la da melhor maneira possível. Ele tentou simplificar o máximo possível para que uma criança pudesse entender, eu acho, mas se não fosse por minhas habilidades abrangentes de nível adulto, não acho que teria retido muito. Os princípios básicos são os seguintes. Uma maneira fácil de saber medir sua força está na cor do seu núcleo de mana. No início, o núcleo de mana seria preto, devido ao sangue do corpo e outras impurezas se misturando com as partículas de mana à medida que se formavam em um núcleo de mana. Conforme a mana dentro do corpo da pessoa se torna mais pura e as impurezas são filtradas com o tempo, ele muda para uma cor vermelha escura. A partir daí, a cor do núcleo de mana ficaria mais clara, do vermelho escuro para um vermelho e, em seguida, para um vermelho mais claro. A ordem é a seguinte: preto, vermelho, laranja, amarelo, prata e branco. Do núcleo de mana vermelho ao núcleo de mana amarelo, as cores se dividem em 3 tons: laranja escuro, laranja sólido, laranja claro. Regra geral, quanto mais clara a cor do núcleo de mana, mais puro era o núcleo de mana e mais poder eles teriam acesso. Embora as aulas com meu pai fossem úteis, eu estava ficando impaciente com o ritmo que estávamos tomando. Alguns dias depois, perguntei à minha mãe: mãe, posso comprar livros sobre magia? Como minha mãe ainda tinha algumas conexões com o hall da Guilda de Aventureiros, ela conseguiu adquirir uma coleção bastante ampla de livros sobre manipulação básica de mana, bem como lutar com diferentes armas. Alguns deles eram apenas livros com apenas palavras simples e principalmente imagens dos princípios básicos de como a mana era condensada, mas eu os ignorei. Minha mãe me lançou um olhar estranho porque os livros que eu estava lendo eram de um nível superior. Ela presumiu que eu não seria capaz de entender a maioria das palavras ali e tentou me persuadir a ler alguns dos livros mais simples, dizendo que seria mais fácil de entender, mas por fim ela cedeu. Um dia típico envolveria tomar lições de leitura e escrita com a mãe e aumentar o treinamento com meu pai. Depois que ele abordou a teoria básica e a aplicação do aumento, começamos o treinamento físico. Vendo como meu corpo era pequeno demais para começar a lutar, optamos pela corrida e exercícios corporais. Acho que ver meu corpo de 3 anos tentando fazer uma flexão seria a coisa mais engraçada, mas meu pai fez um bom trabalho segurando o riso. Quando não estou tendo nenhuma dessas lições, geralmente fico preso na biblioteca recém-aprimorada, lendo e meditando para condensar e purificar ainda mais meu núcleo de mana. À medida que o ano passava sem muita coisa acontecendo fora da minha programação normal, meu pai falou enquanto estávamos jantando uma noite. Querida, acho que é hora de conseguirmos um mentor adequado para o arte. Capítulo 5. Vamos começar a jornada. O quê? Reynolds. Arthur não tem nem 4 anos ainda. Não. Além disso, você disse que se nosso filho fosse um aumentador, você seria capaz de ensiná-lo. Mamãe falou com evidente desespero. Eu nunca esperei que nosso filho fosse um prodígio na manipulação de mana. Quem já ouviu falar de um desperto aos 3 anos? Meu pai respondeu com muito mais calma. Mas isso significa que ele terá que sair de casa. Ele tem apenas 4 anos, Reynolds. Não podemos deixar nosso bebê sair de casa tão cedo. Você não está entendendo. Quando observei seu corpo enquanto ele meditava, não pude deixar de sentir que tudo isso era natural para ele. Alice, querida, estou segurando meu filho tentando ensinar-lhe algo que ele pode fazer durante o sono. Assim começou a briga de meus pais. Eles iam e voltavam, basicamente repetindo seus pontos iniciais. Minha mãe dizia que eu era muito jovem, meu pai dizia que eles não podiam me impedir de alcançar meu potencial máximo. Nesse ínterim, eu estava jogando um jogo de guerra com minha comida, as ervilhas atacadas pelo Império Mãe, enquanto as cenouras da nação pai defendiam desesperadamente suas terras. Finalmente, meus pais se acalmaram e meu pai se virou para mim. Isso é sobre você. Então você tem uma palavra a dizer sobre isso também. O que você acha de ir para uma cidade grande e ter um professor? Fantástico. Aplaudi o esforço de tentar tornar isso justo, mas acho que ele não percebeu que estava tentando pedir a uma criança de 4 anos que tomasse uma decisão que acabaria mudando sua vida.
Tentando concluir esse pequeno argumento, sugeri, posso pelo menos tentar encontrar alguns mentores e fazer com que vejam se preciso ser ensinado ou não? Pairou um silêncio. Eu pisei em uma mina terrestre? Eu não deveria ser tão articulado em minhas frases na minha idade atual? Eles estão bravos porque eu não escolhi um lado. Não tendo nenhuma confiança em manter uma expressão impassível, olhei para baixo e esperei pela resposta deles. Felizmente, nenhum dos meus medos estava em suas mentes. Minha mãe finalmente falou e murmurou baixinho. Vamos, pelo menos formalmente, testar o núcleo de mana e os canais dele. Podemos descobrir o que fazer a partir daí. Quando meu pai concordou com a cabeça, começamos os preparativos no dia seguinte. Quando eu disse o que fiz ontem à noite, presumi que estaríamos indo para uma cidade próxima, no máximo um dia de viagem, para que um mago qualificado me testasse, mas cara, eu estava errado. Estávamos nos preparando para uma viagem de 3 semanas. Uma jornada em carruagem puxada por cavalos através das grandes montanhas até algo chamado Portão de Teletransporte que nos levará a uma cidade chamada Shirus. Um livro que lhe surgiu em minha mente. Lembro-me de ter lido sobre um pedaço de terra flutuante construído por uma antiga organização de magos com o único propósito de abrigar a mais prestigiosa academia de magos. Mais tarde, uma cidade foi construída em torno da academia. Tanto a cidade quanto a academia receberam o nome do líder da organização, Anshirus. Como era possível manter um pedaço de terra de centenas de quilômetros à tona? Magnetismo? Então, a terra abaixo da cidade seria afetada por isso. A cidade tinha seu próprio campo gravitacional? Enfim. Esta jornada seria longa. É em horas como essas que eu gostaria que existisse um transporte moderno. Para chegar à cidade, teríamos que entrar por um dos portões de teletransporte designados nas grandes montanhas, caso contrário, facilmente levaria meses para viajar através das cidades para chegar ao portão abaixo da cidade real, que flutuava perto da fronteira do reino de Sapin e Darf. Um dos motivos pelos quais meu pai pressionou para que fizéssemos essa viagem agora foi porque seus ex-membros do partido haviam passado recentemente por aqui e estavam a caminho da cidade de Shirus. Indo agora, com eles, significava que teríamos 3 aumentadores e 2 magos, junto com minha mãe, que era uma emissora rara e meu pai, um aumentador classe B. Embora a cordilheira não tivesse bestas de mana, ainda havia os perigos potenciais de bandidos e animais selvagens. Enquanto minha mãe e meu pai cuidavam de empacotar todas as necessidades, empacotei minha espada de madeira e 2 livros, Enciclopédia de Dikaten e Fundamentos da Manipulação de Mana, para a viagem. No meio da manhã, estávamos prontos para sair. Depois de amarrar minha mochila, contendo meus livros e alguns lanches, nas minhas costas e amarrar minha espada de madeira na minha cintura, segurei a mão de minha mãe e segui meus pais para encontrar seus ex-membros do partido. Embora eu tivesse ouvido falar deles ocasionalmente pelo pai, nunca visitei minha casa enquanto eles estavam reconstruindo-a, então seria a primeira vez que os encontraria. As informações que aprendi com meu pai sobre os membros do partido Chifres Gêmeos consistiam no seguinte: Ellen Shard, aumentadora feminina, especializada em tiro com arco mágico. Adam Kranz, aumentador masculino, cuja arma principal era a lança. Jasmine Flamesvort, aumentadora feminina, que se especializou em velocidade com adagas duplas. Angela Rose, conjuradora, especialista em magias de vento. Durden Walker, conjurador, especializado em magia da terra. Chegamos à estalagem onde eles estavam hospedados em Asher e os vimos bem na frente, perto dos estábulos. Meu pai, depois de abraçar seus ex-membros do partido, exclamou: Pessoal, quero que vocês conheçam meu filho, Arthur. Vamos, Art, apresente-se. Dando uma leve reverência enquanto olhava para eles, eu me apresentei. Olá. Meu pai me contou grandes coisas sobre seus colegas membros dos Chifres Gêmeos. Obrigado por viajar conosco para Shirus. Estaremos em suas mãos. Hahaha, o que é isso? Tantos modos. Tem certeza que ele é seu filho, rei? Quem respondeu foi o portador da lança, Adam. Olhando mais de perto para ele, ele parecia o tipo enérgico e falante. Embora fosse muito bonito, ele tinha o cabelo ruivo brilhante preso em um formato de coque no final, quase como uma chama, e um par de franjas escapando do laço do cabelo. Ele me lembrava uma espécie de vagabundo. Seus olhos estavam brilhantes e quase pareciam estar sempre rindo. A primeira coisa que notei, porém, foi a cicatriz em seu nariz, alcançando ambas as bochechas. Eu me senti que seria sequestrado por ele. Ele não é muito precioso? Você deveria estar feliz por ele não se parecer com você.
tirando meu Reynolds. rosto do que parecia uma armadilha mortal de espuma de memória antes que ela me sufocasse naqueles seios gigantescos, dei uma boa olhada na mulher que estava tentando me matar. Meu amigo, ela era linda. Quero dizer, embora não fosse tão bonita quanto minha mãe, ela emitia toda a vibe de princesa real com seus longos cabelos loiros que ficavam cacheados nas pontas e olhos verdes radiantes que caíam ligeiramente. Quando minhas mãos estavam prestes a ceder e meu rosto estava prestes a entrar nas colinas abissais gêmeas, um par de mãos fortes me agarrou pela mochila amarrada às minhas costas, me levando para longe da mulher bem dotada. Angela, você está machucando ele. Uma voz profunda grunhiu. Lá fiquei pendurado, como um gatinho sendo carregado pela mãe pela nuca, incapaz de se mover. Meus olhos permaneceram fixos no gigante. Passando facilmente os 2 metros de altura com um cajado amarrado às costas, o gigante cuidadosamente me colocou de volta no chão e arrumou minhas roupas delicadamente. Quão gentil! Eu imaginei cavalgando em seus ombros como um poderoso corcel durante todo o caminho. Eu olhei para ele, meus olhos ficando maiores enquanto eu pensava. Ele tinha olhos muito estreitos e sobrancelhas que se inclinavam para baixo, dando-lhe um rosto quase inocente, em comparação com seu corpo enorme que se estendia por 2 metros. O cabelo preto curto e desalinhado em sua cabeça completava a imagem de cachorro desgrenhado nele. Tirando o pó das minhas roupas, me virei para encarar a mulher que parecia um pouco mais jovem do que todas as outras. Cabelo preto liso que estava meio amarrado na parte de trás com uma fita complementando seus olhos vermelhos entreabertos e lábios curtos, fazendo-a parecer muito brusca. Ela ligeiramente acena com a cabeça e depois se vira. Ah, uma mulher de poucas palavras. Que encantadora! Meus olhos se fixaram nela enquanto ela se afastava em direção ao estábulo. Avistei 2 adagas curtas amarradas na parte inferior das costas, logo acima dos quadris. O último membro dos chifres gêmeos era Elenchar. Ela afagou minha cabeça de leve e deu um sorriso encantador para mim. A palavra que eu usaria para descrever a senhorita Elen seria cortante. Olhos afiados, nariz afilado e impertigado, lábios finos e vermelhos e um peito achatado, quase infantil, com os cabelos na altura dos ombros presos firmemente nas costas. Eu não posso deixar de ficar encantado com seu ambiente carismático. Ela parecia exalar uma atmosfera de nós podemos fazer qualquer coisa se acreditarmos e de seus poros que a fez praticamente brilhar. Vestida com uma armadura leve de couro cobrindo seus peitos, quero dizer, seios, com seu arco e aljava amarrados às costas, não pude deixar de compará-la a um elfo, mas rapidamente abandonei esse pensamento depois de ver suas orelhas arredondadas. Eu pulei na carruagem mais para trás com a ajuda de um pouco de mana reforçando minhas pernas. Ultimamente, eu peguei o jeito de usar minha mana para reforçar meu corpo. Eu ainda não tinha testado totalmente do que era capaz, por medo de causar um ataque cardíaco aos meus pais por me exibirem demais, mas estava ficando um pouco mais natural direcionar minha mana do meu núcleo através dos meus canais de mana. Depois que nosso grupo terminou de carregar todas as nossas necessidades de viagem nas 2 carruagens que íamos levar, amarramos o que pensei que seriam cavalos. Acontece que este mundo tinha bestas manas domesticadas chamadas quiters para transporte. Esses lagartos gigantes, com espinhos nas costas e garras poderosas, eram monstros classe D que eram muito mais eficientes de usar, embora mais caros, do que cavalos ao viajar por terreno montanhoso. Que comece a jornada! Ao cair da noite, a cadeia de montanhas antes distante parecia ter dobrado de tamanho. Eu me perguntei o quão grande seria a grande cordilheira quando chegássemos aos pés. Desnecessário dizer que estava animado para sair do pequeno posto avançado que era minha cidade natal, Asher. Por fim, paramos para acampar perto de um pequeno aglomerado de pedras. Era um bom local com as pedras bloqueando quase todo o vento e muitos resíduos de madeira dos galhos caídos para usar como fogueira. A única coisa que eu mais detestava nesse corpo era a quantidade de sono de que precisava. Apesar de ter dormido a maior parte do tempo, ainda me sentia um pouco com os olhos pesados depois de ficar acordado por apenas algumas horas. Depois de armar algumas tendas ao redor do fogo, meu pai e minha mãe começaram a conversar com os chifres gêmeos sobre os velhos tempos, quando Elen se sentou ao meu lado e disse com indiferença: Ouvi seus papais dizerem que você é algum tipo de gênio mago. É verdade que você já despertou? Sem saber como responder, apenas respondi com a verdade. Ela começou a me perguntar como eu me senti quando acordei e qual era a cor do meu núcleo de mana atualmente. A essa altura, algumas orelhas curiosas se levantaram quando Adam perguntou: Ei, Reynolds, você se importa se eu testar o pequeno Art? Se eu pudesse ter intervindo,
poderia ter dito algo como: talvez brigar com alguém da minha idade não seja uma boa ideia, já que as maiores realizações de uma criança normal de 3 anos neste momento seriam bem-sucedidas subindo e descendo escadas com pés alternados, andando em círculos, e se ele estava realmente coordenado, equilibrando-se em um pé por vários segundos. Mas acho que esses pensamentos nunca ocorreram a ninguém aqui. Tanto meu pai quanto minha mãe pareciam pelo menos um pouco hesitantes no início, mas confiando em seu antigo camarada, meu pai apenas respondeu: Tudo bem, mas tenha cuidado. Ainda não tive a chance de ensiná-lo a lutar direito. Temos feito apenas exercícios leves de força e mana até agora. Ada levantou-se de seu assento de toras de madeira e olhou em volta até encontrar uma vara curta com a qual se sentiu satisfeito. Venha aqui, garoto. Haha, vamos ver do que você é feito. O começo depois do fim. Capítulo 1 ao 5. Fim.